E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a conversão de número decimal para número binário. Iremos aprender duas maneiras bem simples de fazer esse processo. Os sistemas digitais utilizam sistemas de numeração diferentes do sistema decimal para realizar cálculos. Contudo, os resultados são demonstrados de forma decimal, que é a informação útil para os seres humanos. Mas para os sistemas computacionais é muito mais simples utilizar-se de outros sistemas de numerações. Assim, os sistemas eles fazem os cálculos numéricos manipulando números em bases binárias, em bases octais ou hexadecimais. Ao adquirir os resultados, esses sistemas eles nos transmitem essa informação de forma decimal. Ao final do estudo desta aula, você deverá ser capaz de converter um número decimal para binário usando o método da soma dos pesos, converter um número inteiro decimal para binário usando o método da divisão sucessiva por 2. Vamos nessa! Meu nome é Breno e essa é mais uma aula de sistemas digitais. Vamos iniciar o estudo de hoje falando sobre o método da soma dos pesos. Uma forma de determinar o número binário, que é equivalente a um dado número decimal, é determinar o conjunto dos pesos binários cuja soma é igual ao número decimal. Vamos facilitar a compreensão desse texto. E nada melhor do que começar já com um exemplo. Converta o número 12 em decimal para binário utilizando o método da soma dos pesos. Você precisa saber como é a composição do número 12 diante da base dos pesos binários. Como assim? Nós aprendemos em aulas anteriores que os pesos dos dígitos binários eles começam em 1 e à medida que vai avançando eles vão dobrando. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Logo, a gente tem que identificar quais são os números dos pesos binários que formam o 12. Partimos sempre para o número maior mais próximo de 12. Na base binária nós temos o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. O 16 é maior do que o 12, então a gente pega o 8. E vamos para o próximo número que somado ao 8 chegamos ao 12, mas que, todavia, obedece à sequência das bases binárias. Nós temos o 1, temos o 2, temos o 4, somente essas três opções. Aí já identificamos que seria o 4, porque 8 mais 4 é igual a 12. Escrevendo de uma outra forma, nós podemos fazer que 2 à terceira, isso daqui é igual a 8, mais 2 à quarta, isso daqui é igual a 4. Nós temos o resultado 12. Logo, 12 é uma composição de 8 mais 4. E assim, nós temos que 8 é 2 à terceira e 4 é 2 à quarta. Só que, para completar aquela nossa tabela, nós precisaríamos de ter o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 0. Com isso, nós temos que o 12 é uma composição de 8 mais 4. 8 em binário é 2 à terceira. E nós temos também o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 0, para formar a nossa tabelinha de pesos binários. Onde encontramos valores, nós posicionamos o número 1. E onde não encontramos valores, nós colocamos o número 0. Como encontramos 2 à terceira e 2 à quarta, nós completamos a nossa tabela. Para chegar a 0, precisa do 2 a 1 e 2 a 0. Como não teve nenhum número que utilizasse o 2 e nem o 2 elevado a 0, logo a gente completa com 0, 0. Então, esse número 12 convertido para binário pelo método da soma dos pesos é 1, 1, 0, 0. Exemplo, converta os seguintes números decimais para binário. Primeiro vamos pegar aquela tabelinha, que na aula de numeração binária eu te falei que seria muito importante você tê-la em mente. Aqui está ela, só a partir dos números inteiros positivos. E aqui vai ficar bem fácil compreender. Vamos para o primeiro exemplo. Letra A. 19 é uma composição de... Qual é a base de pesos dos números binários mais próximo de 19? Nós temos aqui o 8, temos o 16 e temos o 32. Opa, 32 passou. Então, vamos pegar o 16. Logo, 19 é uma soma de 16 mais 3. Mas aqui não temos nenhum número, nenhuma base elevada a algum número que seja igual a 3. Nós temos 1, 2, e o 4 e o 8.
Como estamos precisando de 3, vamos pegar o 2 daqui, o 1 daqui e vamos colocá-los aqui. Logo, o número 19 na base 10 é uma composição de 16 mais 2 mais 1. E 16, o que significa 16? 16 é 2 na quarta. Aqui está ele. Então, eu tenho 2 na quarta, 2 a 1 e 2 a 0. Nas posições que estão esses dígitos, nós acrescentaremos o 1. E nas outras que ficaram faltando, nós acrescentaremos o 0. A exemplo, o 2 na terceira não entrou aqui. Isso quer dizer que na posição deles, nós acrescentamos com um 0. Aqui é a primeira posição, 2 na 0. Aqui é a segunda posição, que é 2 na 1. Aqui eu tenho a terceira posição, que é 2 na 0, mas nós não tivemos nenhum número aqui elevado 2 a 0. Por isso, acrescentamos com um 0. 2 na terceira também não tivemos aqui. Acrescentamos com um 0. E 2 elevado à quarta, nós tivemos um valor aqui. Então, colocamos 1 nessa posição. Convertendo o número 19 para binário, nós temos que ele é o 10011. Vamos para um próximo exemplo. Na letra B, nós temos o número 25. Vamos ver qual é o número mais próximo do 25 das nossas potências binárias. Temos o 16 e temos o 32 que passa. Então, o 16 é o mais próximo de 25. Pegamos o 16, colocamos aqui. Para 25 ainda falta 9. Nós não temos um número aqui 9. Nós temos um 8. Mais próximo de 9 é o 8. Colocamos ele aqui. E para fechar o 9, pegamos o 1 e colocamos ele aqui. Convertendo isso para as potências binárias de base 2, nós temos que 16 aqui é igual a 2 na quarta. Colocamos aqui. 8 é igual a 2 à terceira. E 1 é igual a 2 elevado a 0. Assim, nós vamos fazer o mesmo processo aqui em cima, que foi feito aqui em cima. Na posição de 2 elevado a 0, nós colocamos um 1. Na posição de 2 elevado a 1, não tem aqui na nossa base, colocamos um 0. Na posição de 2 elevado a 2 também não temos, acrescentamos com um 0. Na posição de 2 elevado a 3 nós temos, então a gente coloca um 1. Na posição de 2 elevado a quarta também temos, assim colocamos mais um 1 aqui. O número 25 é uma composição de 16 mais 8 mais 1, que é igual a 2 na quarta mais 2 na terceira mais 2 na 0. E em binário é 11001. Vamos a mais exemplos. Aqui temos um número um pouco maior. Número 58. Qual o número mais próximo de 58 da nossa base 2? O 32 está próximo. O 64 passa. Então, vamos utilizar o 32. Colocamos o 32 aqui. Se você pegar 58 e diminuir de 32, sobra 26. Qual o número mais próximo de 26 aqui? O 32 passa, então é o 16. Utilizamos o 16 aqui. 32 mais 16 é igual a 48. 48 para 58 é 10. Aqui não temos o número 10, então vamos compor o 10 com 8, 4, 2 e 1. Observe uma coisa muito interessante. O 10 só pode ser composto por 8 e 2. Não tem uma soma que você faça aqui que venha a ser igual a 10, a não ser o 8 mais o 2. Por isso, utilizamos aqui o 8 e o 2. Vamos pegar suas potências. O 32 é 2 elevado à quinta. O 16 é igual a 2 elevado à quarta. O 8 é igual a 2 elevado à terceira. Aqui está ele. E o 2 é igual a 2 elevado a 1. As posições que ficaram sem bases, elas recebem o 0. O primeiro 0 aqui, porque não temos 2 elevado a 0. Temos 2 elevado a 1. Oh, uau, aqui. Colocamos o 1 no lugar dele. No 2 elevado a 2 não temos, colocamos o 0 no lugar dele. No 2 à terceira nós temos, colocamos o 1. No 2 na quarta nós temos, colocamos o 1. E o 2 na quinta nós temos, colocamos o 1. É muito simples essa forma de fazer as conversões. O que é necessário aqui é ter essa tabelinha em mente, tanto dos seus valores quanto das suas potências. Mas essa tabela é muito fácil de se compor. É só lembrar que a base é sempre 2 e ela vai começando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... sempre crescente, de unidade em unidade. E os seus valores aqui, para você não precisar calcular quanto é 2 à sexta, se você estiver diante de uma prova, você faz ela do zero. Ela começa aqui no 1, 2 elevado a 0 é 1, e agora é só ir dobrando os valores. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8,
8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim por diante, sempre dobrando. 256 vezes 2 dá 512. É só fazer essa multiplicaçãozinha e colocar os números posicionados aqui em cima. Com essa tabela você consegue resolver questões de prova de forma muito rápida e simples. O exemplo da letra D eu vou deixar para que vocês façam. Eu só vou colocar qual é o resultado aqui em binário. Pare um pouquinho e pratique esse exemplo. Agora vamos falar de um método chamado divisão sucessiva por 2. É um método muito bom de se utilizar, porém ele exige mais contas e mais cálculos do que o método da substituição dos pesos. Método das divisões sucessivas, que consistem em efetuar-se sucessivas divisões pela base a ser convertida. Vamos a um exemplo para entender. Nós temos aqui o número 47 em decimal. Queremos converter ele para binário utilizando o método da divisão sucessiva por 2. Simplesmente colocamos o 47 aqui e vamos fazer uma divisão por 2, porque 2 é a base do nosso sistema binário. Por isso que estamos dividindo por 2. 47 dividido por 2, temos que é 23, porque 23 vezes 2 dá 46. 46 para 47, 1. Pegamos o 23 agora e dividimos novamente por 2. 23 dividido por 2 é igual a 11. 11 vezes 2 dá 22. 22 para 23 é igual a 1. Pegamos esse 11 e dividimos por 2. 11 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é 10. 10 para 11, 1. Dividimos o 5 novamente por 2. 5 dividido por 2 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. 4 para 5, 1. Avançamos mais. Dividimos o 2 por 2. 2 por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Para 2, 0. Aqui nós temos o primeiro resto, o segundo resto, o terceiro, o quarto e o quinto resto. E esse aqui é o nosso último. Quando chegar a 1 ou a 0 aqui no final, nós paramos a nossa divisão sucessiva. Esse aqui é o bit mais significativo, porque ele é o primeiro da formação do nosso número binário. E esse bit aqui de cima, esse último 1 aqui, que no caso é o primeiro, ele é o nosso bit menos significativo. Isso quer dizer que ele vai ser o último da nossa lista. Como assim? Tá vendo que ele está em branco? Ele começa a nossa conta aqui, ó, e vamos botando esses números aqui em ordem. Então, pegamos o 1, colocamos aqui no início, o 0 nessa posição, o próximo 1 nessa posição, o outro 1 nessa posição, e o nosso último aqui nessa posição. Logo, o nosso número em binário, ele começa a partir desse último número e vamos pegando os próximos na sequência e colocando eles em ordem. Assim, o número 47 na base 10 é igual a 1, 0, 1, 1, 1, 1 na base 2. Vamos para os exercícios. Converta o número 400, base decimal, em binário. Então, aqui nós temos o número 400, dividimos ele por 2, dá 200. 200 vezes 2 dá 400, para 400, 0. Pegamos o 200 e dividimos por 2, é igual a 100. 100 vezes 2 é igual a 200. 200 para 200 é 0. Dividimos novamente o 100 por 2, que é igual a 50. 50 vezes 2 é 100. 100 para 100 é 0. Continuamos a divisão. 50 dividido por 2 é 25. 25 vezes 2 dá 50, para 50, 0. Dividimos o 25 por 2, que é igual a 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 para 25 é igual a 1. Pegamos o 12 novamente e dividimos por 2, que é igual a 6. 6 vezes 2, 12. 12 para 12, 0. Pegamos o 6 e dividimos por 2, que é igual a 3. 3 vezes 2 dá 6. Para 6, 0. Pegamos o nosso 3 e dividimos por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 dá 3. 3 para 3, 1. E aqui encerra a nossa continha. Aqui nós temos o MSB, que é o bit mais significativo. E aqui nós temos o LSB, que é o bit menos significativo. Aqui nós temos o nosso primeiro bit. Ele começa aqui. Segundo. Nosso próximo 0 aqui. Este outro. Esse daqui. E o nosso último. E essa foi mais uma aula de hoje. Fica com a gente, vamos mergulhar nesse mundo dos sistemas digitais.